estudarmos juntos sobre o seguinte tema: sabedoria do alto. Sabedoria do alto. E o texto base para a nossa meditação, ele está lá no profeta Daniel. Nós já lemos aqui sobre o profeta Isaías, agora nós vamos ler sobre o profeta Daniel. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Daniel. Deixa eu só me organizar aqui. Muito bem. Capítulo 2 de Daniel. Nós vamos ler apenas os versos 20 21. Obrigado, pastor. Eu preciso aqui do pedestal porque eu costumo falar com os braços e aí acaba que me facilita aqui, tá bom? Capítulo 2 de Daniel, versos 20, 21 e 22. E diz assim a palavra de Deus: Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Sabe essa questão que você sai de manhã, tá frio, aí daqui a pouco esquenta, aí à noite faz chuva, e aqui em Itapeva tem um negócio que é legal, né? Que terça-feira parece quarta, quarta parece sexta, não tem essas coisas aqui? E eu acho muito legal. E quem que muda o tempo? Quarta-feira nós estávamos aqui no culto, e viemos com o clima tranquilo, gostoso, daqui a pouco aquela chuva. O versículo 21 diz: é ele quem muda o tempo e as estações, é ele que remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus que estabelece reis e é ele que desestabelece reis. É Deus que levanta reis e é Deus que tira reis. Tudo é no tempo de Deus. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Com ele mora a luz. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer nesta manhã, para a nossa reflexão, para pensarmos um pouco sobre esse tema, a sabedoria do alto. Onde estão as mulheres e os homens sábios? Esta é a primeira pergunta que eu gostaria que você anotasse aí na sua agenda. Onde estão as mulheres e os homens sábios? Procura-se homens e mulheres sábios. A sociedade precisa de mulheres sábias. As famílias precisam de pessoas sábias.
a faculdade, as escolas, o trabalho, precisam de pessoas sábias. As profissões precisam de pessoas sábios. Onde estão? Procura-se. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, viver em sabedoria. Eu e você precisamos urgentemente buscar essa sabedoria. Essa sabedoria. O livro de Daniel, ele tem 12 capítulos. É um livro assim rápido para você ler. Quero deixar como desafio para você ler essa semana o livro inteiro de Daniel. 12 capítulos, para você tirar grandes lições de sabedoria para a sua vida. Se precisamos urgentemente de sabedoria, então eu quero. E eu acredito que também você quer. Sabedoria para a sua vida. Se precisamos urgentemente de sabedoria, aonde nós vamos encontrar? Será que nós podemos encontrar nos livros? Será que no muito ler nós encontraremos sabedoria? Ali uma pilha de livros para nós lermos. Será que ali eu encontro sabedoria? Viver muito tempo, talvez eu consiga sabedoria. Na medida que eu vou vivendo muito tempo, eu posso ser sábio? Será que os cabelos brancos podem me dar sabedoria? E eu estava observando e já está começando a aparecer em mim cabelos brancos. E agora não tem mais volta. Daqui para frente. Será que através desses cabelos brancos eu posso afirmar que eu sou uma pessoa sábia? Pois a sabedoria encontra com o tempo de vida. Não necessariamente. Não necessariamente. Quando nós observamos na nossa sociedade, nós temos visto tantas pessoas de cabelo branco por aí. E a gente olha, e a gente observa, e a gente pensa, poxa, ainda não aprendeu a viver. E eu olho para mim e eu fico pensando, eu preciso urgentemente aprender a viver. Será que eu posso encontrar a sabedoria nas lojas? Posso entrar numa loja e vim buscar aqui sabedoria. Coloca para mim aí numa sacola que eu vou levar para casa. Será que eu consigo comprar a sabedoria na internet? Entra lá, na Shopee talvez, coloca lá no cartão de crédito, coloca o CEP da sua rua, calcula o frete, daqui uma semana, 2 dias, 3 dias, a sabedoria vai chegar na sua casa? Dificilmente isso pode acontecer. Dificilmente isso pode acontecer. Então, como faço se não consigo comprar, se não consigo adquirir através de livros, ou comprar em uma loja ou na internet? Como posso alcançar a sabedoria? Como tenho acesso à verdadeira sabedoria? Como tenho acesso
a verdadeira sabedoria? De onde vem, meus irmãos, a verdadeira sabedoria? De onde? Vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus, e ela é encontrada nessas páginas da palavra de Deus. Aqui está a verdadeira sabedoria. Então, se você quer encontrar a verdadeira sabedoria, primeiro, comece pela Bíblia. Comece pela palavra de Deus. E você já parou para pensar que nós gastamos tanto tempo com tantas outras coisas que muitas vezes não vai trazer nenhuma edificação para a nossa vida. E nós perdemos tempo, e perdemos tempo, e perdemos tempo, e o tempo não se recupera. Então comece pela palavra, comece lendo pela palavra. Segundo, comece pelo princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Muito obrigado, Obed. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é você ter medo de Deus. Temer a Deus é você glorificar a Deus, é você se render na presença de Deus. Temer a Deus é você reconhecer que Ele cuida de você. Temer a Deus é, sobretudo, obedecer a Deus. Temer é obediência, é obedecer. E é interessante observarmos que nós sabemos disso. Nós sabemos. Porém, muitas vezes, nós não obedecemos. Senão, observemos. Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. Quais são mesmo os frutos do Espírito? Amor, alegria, paciência, benignidade, fidelidade, que mais? Mansidão, domínio próprio. Obrigado, Denise. Você já parou para perceber que muitas vezes a gente não obedece esses frutos do Espírito? Porque falta para nós sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto. Nesse contexto que nós lemos, o contexto da Babilônia, surge um homem chamado Daniel e seus amigos. Em Daniel nós encontramos esse temor a Deus. Em Daniel nós encontramos essa obediência a Deus, porque Daniel, ele se permanece firme em obediência, mesmo diante dos convites que o mundo ou que aquele ambiente estava lhe oferecendo. A Babilônia, ela tinha seus costumes em adoração a deuses, e Daniel se permanece obediente. No contexto da Babilônia, as pessoas acreditavam também que os deuses se comunicavam com eles através de sonhos. Consequentemente, a Babilônia contava com adivinhos, encantadores, feiticeiros, magos
Esses homens faziam parte de um grupo contratado pelo rei para revelar os sonhos e revelar os mistérios. No versículo 2, nós podemos observar isso, do mesmo capítulo. E a estrutura do rei, ela era mais ou menos assim. Nós tínhamos o rei Nabucodonosor, Aspenaz, o chefe dos eunucos. Nós tínhamos Arioque, chefe da guarda. Nós tínhamos também os feiticeiros, caldeus, os magos, os adivinhos, aí do versículo 2. E nós tínhamos os sábios, onde Daniel fazia parte. Daniel fazia parte. Agora, é interessante nós observarmos que esse grupo de feiticeiros, magos, eles eram, de certa forma, contratados pelo rei para adivinhar os sonhos. Então, você acha que todo mundo poderia contratar essas pessoas para revelar os seus sonhos? Não. Não. Outro ponto, você acha que esse grupo, sendo contratado do rei, eles iriam revelar algo que fosse contra o rei? Possivelmente não. Claro que não. Daniel era independente dos homens. Por quê? Porque ele era dependente a Deus. Daniel não se contaminava, porque ele não era dependente daqueles costumes, mas ele era totalmente dependente a Deus. Assim como foi José do Egito. Vocês lembram da história de José, né? Trouxeram as pessoas ali para Faraó, falaram coisas bonitas para ele, ele pediu para sair todo mundo, veio José, e José revelou o sonho a Faraó da vaca gorda e da vaca magra. É uma história semelhante, é um comportamento semelhante a de Daniel. Muito bem. O problema surgiu aqui então, porque Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho. E esse sonho perturbou muito Nabucodonosor. Ele ficou extremamente perturbado, inquieto. E ele sonhou com uma estátua grande e formosa. E essa estátua, todo mundo poderia ver, porque ela era muito grande, que representava grande poder. E nessa estátua tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha ferro, e representava o poder, o grande poder. Mas tinha um problema. Observe aí Daniel 2, 31, 32 e 33. Ele diz assim: que essa estátua tinha pés, no final, no versículo 33, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Era uma estátua de muito poder, resistente. Porém, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E o que acontece? Uma pedra grande, cortada,
sem ajuda, sem auxílio, é lançada sobre essa estátua. E aonde que bate essa pedra? Exatamente nos pés de barro. Porque, na verdade, todos os reis, líderes, governos, têm os seus pontos fracos. Todos nós temos as nossas fraquezas. E o que acontece com essa estátua? Ela cai. Ela cai. E isso deixou Nabucodonosor extremamente preocupado. Tirou o sono, tirou a paz de Nabucodonosor. Não é? E o que ele fez então? Chama todo mundo. Aí ele chamou os feiticeiros, os caldeus, para que adivinhasse o que ele sonhou. Versículo 2, novamente. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Versículo 3. Os caldeus disseram, versículo 4, em aramaico: o rei vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Aqui Nabucodonosor ele fez algo diferente, porque era mais comum você contar o sonho e pedir que alguém o revelasse. Aqui Nabucodonosor não conta o sonho, ele pede e chama os adivinhos e diz: adivinha que sonho que eu tive. Gente, qual que é a probabilidade da gente adivinhar o sonho de alguém? Vocês acham que era uma tarefa fácil ali para os adivinhos, para os magos, para os feiticeiros? Uma tarefa difícil. Respondeu o rei: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão monturo. Esse era Nabucodonosor. Então vocês não vão conseguir declarar o que eu sonhei, então mata todo mundo. Morre todo mundo. Esse era Nabucodonosor. Então, nesse momento entra Daniel. E vejamos no capítulo 1, versículo 20, que Daniel, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E aqui é interessante porque é quantitativo, né? Daniel era 10 vezes mais sábio do que todo aquele grupo ali, ó. 10 vezes mais sábio. Com essa sabedoria, o que Daniel faz? Ele procura o chefe da guarda e diz o seguinte: fiquei sabendo que o rei fez um decreto para todos os sábios sejam mortos, pois quero pedir um prazo ao rei e contar a ele a interpretação do seu sonho. E então Daniel recebeu de Deus a revelação, a interpretação do sonho dentro do prazo
estabelecido, ele se rendeu a Deus em louvor e declara, aqui no versículo 46, do mesmo capítulo 2, então, eu quero voltar antes, no versículo 36, e diz o seguinte, Daniel revelando, este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual te terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro e tudo quebra e se esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e outra parte em ferro, será esse reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. O versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Daniel reconhece a grandeza de Deus ao revelar o sonho e alertar o rei Nabucodonosor sobre o que havia acontecido. Eu gostaria, irmãos, eu fiz aqui um recorte aqui no texto, mas eu quero convidar que você leia todo o capítulo de Daniel e gostaria de tirar aqui algumas lições para nós nesta manhã. Primeiro, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós devemos procurar pelas pessoas certas. Devemos procurar pelas pessoas certas. Então, a situação aqui, ela é muito adversa, é de muita tensão. O rei havia decretado morte aos sábios, aos feiticeiros, aos magos, e Daniel, em toda a sua sabedoria, ele procura as pessoas certas. E quem ele procurou? Ele procurou Arioque, chefe da guarda, com cautela e prudência, assim diz o texto. Ele procurou Arioque, o chefe da guarda, com cautela e prudência, pedindo ao rei Nabucodonosor um prazo para que ele pudesse revelar os sonhos. Arioque diz o seguinte, olha, Daniel, eu só executo, mas quem decreta, quem dá as ordens é o rei. Então Daniel falou, então deixa eu falar com o rei, eu quero falar com o rei. E Daniel, com ousadia, com coragem, com sabedoria, vai até a presença do rei e pede esse prazo. Então, meus irmãos, nós devemos procurar as pessoas certas na nossa vida. Aqui Daniel procurou as pessoas certas. Depois de ter falado com o chefe da guarda e ter falado com o rei Nabucodonosor, Daniel procurou os seus amigos. Para quê? Para que pudessem
interceder, para que fizesse uma reunião de oração, para que se reunisse em grupo, para orar, com o propósito de pedir a Deus, de entregar a Deus a sua causa. E é o que nós devemos fazer. Devemos, primeiro, procurar as pessoas certas. Procurar as pessoas certas. Segundo, procurar no tempo certo. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Daniel 2, 25. No tempo certo. Com sabedoria, procurar as pessoas certas, no tempo certo. Muitas vezes nós procuramos as pessoas erradas, na hora errada. Não, Daniel procurou as pessoas certas e no tempo certo. Se não, vejamos o versículo 2, 25, do mesmo capítulo 2. E diz que Arioque leva Daniel depressa. Por que depressa? Porque aquela situação era urgente. Porque senão muitas pessoas iriam morrer através do decreto do rei. Então aquela situação era urgente, era depressa. Meus irmãos, e para nós nessa manhã, quantas coisas nós já deveríamos ter feito e nós não fizemos ainda? Quanta coisa você já deveria ter feito e vai deixando, e o tempo vai passando, e você não fez ainda. Sabedoria para encontrar o tempo certo. Aqui foi depressa, é urgente, é depressa. Agora tem outro ponto, né? Quanta coisa você também, com muita pressa, se precipitou. É uma palavra que não foi bem pensada para falar, é uma decisão que não foi bem tomada. Então, sabedoria é em Deus encontrar o tempo certo. Há momentos que nós precisamos ter sabedoria porque é urgente. E há momentos que nós precisamos esperar. E por nós mesmos, meus irmãos, vamos dizer aqui, né? Nós vamos conseguir? Ou nós estamos com pressa demais, ou a gente deixa que os dias vão se passando. Então que nós possamos, nessa manhã, lição número 1, procurarmos as pessoas certas. Procurarmos as pessoas certas. Você já parou para imaginar você ir receber um exame importante e você ter pessoas que vão orar com você, que vão orar por você? Daniel tinha os seus amigos para orar, para interceder. Procure pessoas certas. Tem uma entrevista importante de emprego. Procure as pessoas certas para interceder por você, para orar por você. Assim como nós fazemos toda terça-feira, toda semana. Três, com as palavras certas. Com as palavras certas. Há momentos que nós só precisamos dizer: eu não consigo,
mas há um Deus no céu que tudo pode. Observem o versículo 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ele falou as palavras certas. O rei, isso que você está pedindo, ninguém pode fazer. Os magos não podem, os adivinhos não podem, os feiticeiros não podem. Mas há um Deus, versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Há um Deus no céu. Muitas vezes nós só precisamos dizer isso. Há um Deus no céu. Pai, isso eu não consigo, mas eu quero entregar nas tuas mãos. Isso eu não dou conta de fazer. Isso é muito para mim. Não sei o que é. Pode ser a falta de perdão, pode ser um pecado, pode ser um desânimo, pode ser objetivos que nós temos em nossas vidas, pode ser saúde, pode ser um ministério. Às vezes nós precisamos dizer assim: eu não consigo, mas há um Deus no céu. E aí nós entregamos a esse Deus do céu, com as palavras certas. E por fim, lição de número 4, do jeito certo. Versículo 30, acompanhe na sua Bíblia. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria. Aqui nós percebemos que Daniel poderia trazer para ele toda a glória, toda a fama, todo o louvor, e é o que nós vivemos na nossa sociedade, né? Vamos combinar que parece que cada vez mais nós queremos ser melhores que os outros, né? Cada vez mais nós queremos a posição de destaque. E não é isso que Daniel fez. Não foi isso que Daniel fez. Porque ele tinha a sabedoria do alto. E ele diz o seguinte: e a mim foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse a saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. É para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é para a honra, é para a obediência a Deus, para a obediência a Deus. Queria te convidar para abrir também no livro de Tiago. Vamos fazer essa leitura. Confere aí na sua Bíblia, Tiago. Capítulo 3, versículos 17. Tiago 3, 17. E diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena, de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Vamos ler juntos, novamente? Por favor, vamos ler juntos, em uma só voz. A sabedoria procure pelas pessoas certas. Lição número 1. Lição número 2. Procure no tempo certo. Número 3. Com as palavras certas. Número 4. Do jeito certo. Do jeito certo. Se você perceber uma pessoa muito inteligente, ignorante, tem alguma coisa errada. Aliás, essa frase nem combina, né? Uma pessoa com muita sabedoria, mas arrogante. Não combina. Não combina. Que nós possamos, de verdade, de coração, não pelas nossas próprias forças, mas há um Deus no céu, que assim como a Daniel entregou sabedoria 10 vezes mais do que os magos, feiticeiros daquela época, que nós também possamos nos colocarmos diante de Deus nessa manhã e pedir a Ele sabedoria para viver. Sabedoria para viver, né? Eu não sei com quantos anos você está, né? Não vou fazer nenhuma dinâmica aqui, né? Que não vai ficar legal, né? Mas a gente precisa aproveitar cada instante da nossa vida para vivermos em sabedoria na presença de Deus. Sabedoria na presença de Deus.